Olá, boa noite. Me chamo Rafael. Estou com 32 anos e, escutando seus relatos, tive algumas lembranças boas de uma época em que meus avós eram vivos e tomavam conta de mim para que meus pais pudessem trabalhar. Até os dias de hoje me recordo, quando eu e meus primos nos reuníamos em volta de um fogão a lenha, só para ouvir as histórias que meu avô nos contava. E entre tantas, uma que sempre ficou na minha cabeça foi uma que ele nos contou. Certa vez, meu avô contou uma das passagens pela qual ele mesmo passou. Meu avô vivia na cidade de Ponta Grossa, Paraná, e nessa época ele tinha uma carroça que usava quando ia até a chácara de seu amigo Jango, e lá ele carregava de lenha, verduras e leite. Nessa mesma chácara, seu amigo Jango tinha lhe dado um bom pedaço de terra, e me lembro até os dias de hoje, quando ele nos levava junto, então ajudávamos ele a fazer o que ele chamava de covinhas, que eram buracos rasos, feitos com o canto da enxada, e dentro de cada covinha ele dizia para colocarmos de 3 a 5 grãos de milho e depois enterrar novamente. Foi em uma dessas idas até a chácara que algo muito estranho aconteceu com meu avô. Como ele ordenhava vacas bem cedinho, ele saía de casa ainda de madrugada, lá pelas 4h30 da manhã, para poder tirar o leite, colocar em garrafas e entregar para alguns amigos que encomendavam. Meu avô conta que depois de algumas horas andando de carroça, quando chegou perto da porteira da chácara, viu um enorme animal que também caminhava na mesma direção em que meu avô ia. Então, no momento em que viu meu avô, se embrenhou na mata à frente. Meu avô, então, depois de abrir a porteira, passar para o campo e fechar novamente, continuou seu caminho. Mas quando ia passar por baixo de algumas árvores que ficavam a alguns metros da casa do chacreiro, o animal que ele viu no campo o acompanhando e que tinha se embrenhado na mata, saltou do meio da mata à frente de sua carroça, deixando o cavalo muito agitado. Aquela fera atacava o cavalo, que já estava muito ferido pelos golpes que levava em seu pescoço. Meu avô conta que não sabe como teve coragem, mas passou a mão em um facão que carregava na carroça e pegou o chicote, que era feito de tiras de couro, 3 tiras para ser mais exato, e pulou da carroça. E no momento em que aquela fera investiu o ataque na direção de meu avô, ele pôde ver que aquela fera era um lobisomem. Ele nos contava que aquela fera era feia e parecia um grande cão com sarna. Aquilo fedia muito, e seu corpo, as partes que não eram cobertas por pelo, parecia que a pele estava podre. Meu avô contou também que as orelhas do lobisomem eram grandes e caídas, de modo que quando aquela fera andava, as orelhas se batiam e estralavam. Meu avô lutou contra aquela coisa. Cada vez que o lobisomem investia ataque na direção de meu avô, ele fazia seu chicote estralar no lombo daquela coisa. Ou então dava com o facão de prancha sobre aquele animal. Ele falava que quando acertava a fera com o facão, aquela coisa urrava, com os pranchaços que levava. E assim foi, até que seu amigo, ouvindo todo o fuzuê, correu até perto da onde meu avô estava e viu meu avô lutando com um lobisomem. Seu amigo chacreiro voltou até a chácara, pegou a espingarda e soltou seus cachorros, que de imediato correram em direção em que meu avô estava. O chacreiro, conhecido na região por Jango, de longe fez mira com sua espingarda. E no momento em que os cachorros se aproximaram do lobisomem, aquela fera deixou de atacar meu avô para atacar os cachorros, que eram arremessados longe quando aquela fera conseguia acertar os seus golpes. Nesse momento, meu avô só ouviu o barulho do tiro e viu aquela fera cair se contorcendo no chão. Meu avô contava dessa forma, que os gritos que aquela coisa soltava era de fazer a alma de qualquer pessoa sair do corpo. Então, em um determinado momento, quando Jango estava pronto para atirar novamente, aquela fera se levantou e saiu correndo pelo campo, e os cachorros de atrás. Meu avô conta que ele e seu Jango viram a algazarra dos cachorros tentando pegar o lobisomem, e que não demorou muito para os latidos dos cachorros começarem a ficar cada vez mais longe, até que não conseguiram ouvir mais nada. Depois de tudo isso ter acontecido, meu avô acalmou seu cavalo,
que ele carinhosamente chamava de Zaino, e foi com seu jango cumprir seus afazeres. Meu avô dizia que a palavra de um homem vale mais do que qualquer valor, e que se ele tinha prometido entregar o leite, ele iria entregar. Pouco a pouco, antes de meu avô sair da chácara, ele via os cachorros chegando novamente. Então, depois de tudo carregado, ele se despediu de Jango e foi em direção às suas obrigações. Sabe, meus amigos, meu avô era um homem baixinho, que andava com um pequeno chapéu em sua cabeça. Tinha uma barba rala e branca, era um homem muito bom de coração. Mas mexesse com o velhinho. Era a mesma coisa que cutucar a onça com vara curta. O povo mais antigo era um povo mais arretado. E se tudo o que eu vi sobre o meu avô for verdade, então posso dizer que meu avô era um homem de muita coragem. E digo mais: se você tem a chance de conversar com seus avós, não perca essa oportunidade. Eles são as mais lindas fontes de conhecimento e amor que existe. Boa noite.